assinantes da ENEAP, Escola de Negócios em Empreendedorismo e Atualização Profissional. Estamos iniciando mais um podcast acadêmico, único da região norte. E para que essa ação possa acontecer, nós contamos com o apoio do SINDOJUS, Sindicato dos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Pará, da empresa acadêmica e editora Conhecimento e Ciência, há mais de 25 anos produzindo e divulgando conhecimento, e o nosso grupo de pesquisa GPS Pesquisas e Publicações. E é um grande prazer poder receber nesta entrevista de hoje um nobre doutor, pós-doutor e amigo, que vai nos falar sobre um assunto altamente relevante, atual, necessário para ser trabalhado em qualquer parte do mundo, inclusive como política pública. E é fundamental que você realmente possa usufruir dessas informações. O nosso prezado professor pós-doutor César Augusto Souza Santos, e antes de a gente começar aqui a apresentar o extenso currículo dele, vou falar só um pouquinho, queria que ele desse aí o nosso cumprimento a nossos assinantes, professor César. Muito obrigado por estar aqui com a gente na ENEAP. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar participando de um podcast, de uma entrevista em que a gente vai esclarecer tudo que envolve a área do envelhecimento. Porque hoje o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. E nós precisamos realmente saber muitas coisas a respeito do envelhecimento. Muito bem, César. Eu vou aqui falar para os nossos clientes e ouvintes um pouco do currículo do professor para você ver a autoridade no assunto. O professor César é graduado em fisioterapia e também em educação física, né? Uma feita no Rio de Janeiro e a outra no Pará. Tem especialização em saúde pública e ensino público superior na área da saúde. Mestrado em motricidade humana pela Universidade do Estado do Pará, doutorado em ciência do desporto pela Universidade Trás-dos-Montes e Alto Douro, é pós-doutora em saúde e ambiente pela Universidade Tiradentes em Aracaju, é também professor adjunto 4 da Universidade do Estado do Pará, assim como eu em processo de aposentadoria, né? Já contribuímos aí bastante tempo. Tem experiência na área da fisioterapia, terapia ocupacional, com ênfase em fisioterapia, atuando principalmente nos seguintes temas: idosos, risco de quedas, doenças de Parkinson, prevenção de quedas e idosas. Então, como eu disse, a temática está praticamente em todas as famílias. Só não envelhece quem morre antes. Todo mundo, o caminho é esse, né, doutor? Então, para nós começarmos, além de eu dizer que nós fomos grandes colegas na faculdade, parceiros em muitos cursos de pós-graduação pelo Brasil, especialmente na nossa querida cidade de Santarém. Em breve vamos retornar lá e vamos fazer podcast lá, viu, professor? Divulgando, inclusive, esta iniciativa que você está agora aqui. Então, para começar um pouco, sua trajetória acadêmica e sua experiência na área da gerontologia. O que te levou, já que a fisioterapia é tão rica, né, a educação física e fisioterapia é tão rica de temáticas, o que te levou para a gerontologia? Pois é, professor, eu em torno de mais ou menos 20 a 25 anos, o que mais me chamou na área da gerontologia foi a questão da primeira queda que a minha mãe teve. Isso me chamou a atenção e eu estava envolvido em outras situações dentro da fisioterapia e da educação física, né? Mas me chamou a atenção a questão da recuperação dela, de que forma aconteceu a recuperação dela. E aí eu fiquei extremamente focado naquela situação que aconteceu. E eu fiquei pensando assim, poxa, Belém do Pará hoje tem uma carência muito grande de profissionais. Eu preciso me aprofundar nesse estudo, eu preciso fazer meus cursos e aprofundar para que eu possa realmente ter condições não só de atender a minha mãe e meu pai na época, né? Isso já vai umas 2 décadas. Isso já vai umas 2 décadas, mais ou menos. Não só de atender meu pai e minha mãe, mas atender também pessoas que vão precisar.
E eu comecei realmente o meu doutorado, o meu pós-doutorado foi todo voltado na área da gerontologia. Tanto é que meu pós-doutorado, hoje, eu tenho uma bateria do risco de quedas que está patenteada, né? E a gente, junto com o professor Estélio Dantas, nós patenteamos essa bateria que é hiper importante e que hoje já está aí despontando, mas era hiper importante para saber o que a gente deve, como o profissional deve proceder na hora que o idoso cai. Ou quantas quedas ele levou durante o ano ou durante o semestre. O que o profissional vai fazer? Qual é a atitude? Como é que ele vai avaliar? Que tipo de atividade ele pode fazer? Então, essa bateria vem de encontro justamente a essa questão. E aí, o que mais me chamou a atenção foi isso. A minha mãe sofreu uma queda e ela não tinha para onde recorrer. O médico o geriatra passou 3 semanas para atender porque a quantidade de profissionais é muito pouca em Belém do Pará. E eu não digo só de médicos geriatras, eu digo de educadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, terapeutas ocupacional. Com a especialização nisso, com a expertise. Né? Exatamente isso, com a expertise voltada na área da gerontologia. Isso me lembra um fato aqui para a nossa audiência. O professor César foi um dos que atendeu minha mãe lá atrás, há mais ou menos uns 20 anos também, numa situação semelhante, eu acho que quando ela fraturou a primeira vez. Exatamente. O que é efetivamente para nossos assinantes, em especial acadêmicos, né? O que é a gerontologia e uma diferença da gerontologia para a geriatria? E por que esta área tem aí vem sendo desenvolvida cada vez mais em destaque no cenário atual? Porque a gente vê cada vez mais idosos, né, indo ao banco, indo a isso, participando de lazer. O que você traz em relação a isso? Bom, a gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento, né, abrangendo os aspectos biopsicossociais, né, envolvendo diversos profissionais da área da saúde. Então, a gerontologia, você tem o fisioterapeuta, você tem o educador físico, você tem o psicólogo, você tem assistente social, enfim, você tem uma gama terapeuta ocupacional, você tem uma gama de profissionais que participam e estudam a gerontologia de uma maneira geral. E a geriatria é o estudo de envelhecimento voltado à área médica, especificamente dos médicos, de uma maneira geral. Hoje nós podemos afirmar que a gerontologia se tornou dos processos mais importantes na área do envelhecimento. Por quê? Porque você tem uma equipe multiprofissional que trabalha em prol de um único objetivo: autonomia funcional e qualidade de vida para os nossos idosos. Esse é o objetivo. Perfeito. O idoso ele tem que ter condições de ir ao banco, como você falou, de ir ao médico, de ir ao supermercado, de ter o seu lazer, de dançar. É isso que essa equipe multidisciplinar busca, que ele tenha a sua autonomia e tenha a qualidade de vida. Hoje já não existe mais aquela marca que existia antes do idoso já chegar à terceira idade, estar numa cadeirinha de balanço, fazendo um crochêzinho. Vai pro sofá, vai pro sofá, sofá para cama, cama sofá, uma televisãozinha, acabou. Essa expressão que você usou aí é que eu acho que é a chave, né? Você falou funcional, né? E não basta envelhecer. Envelhecer com qualidade, com mobilidade. Com saúde. Né? Porque hoje a mídia, de uma maneira geral, ela já faz esse tipo de publicação. E aí eu vou comparar 2 regiões importantes do Brasil, região norte e região sul. Por que a qualidade de vida na região sul, a expectativa de vida é maior do que a região norte? Porque no sul você observa que você, além dos profissionais que existem em maior
quantidade, o trabalho existe, a política social existe. Políticas públicas Políticas públicas para... existe voltada para o idoso. E no norte existe uma carência muito grande. Eu já deparei com vários políticos de uma maneira geral, e quando a gente coloca que a gente tem um projeto a desenvolver na área do envelhecimento, eles dizem que sim, mas não levam para frente. E aí a gente tem essa carência. E eles esquecem que a população idosa hoje está numa crescente muito grande. A população idosa hoje ela cresce mais do que o número de nascimento de crianças. Ou seja, se as políticas públicas não estiverem voltadas para essa população vai sofrer muito. Muito bem. Bom, então aí nós vamos entrar aqui numa área muito importante, que é a especialização do profissional, né? E você hoje está com uma proposta, juntamente com uma instituição, de uma pós-graduação em gerontologia, né? Eu lembro que há uma década, quase 2 décadas, nós fizemos uma pós-graduação em gerontologia, eu, você e mais alguns colegas, e realmente depois disso eu não tenho visto. E agora quando eu soube disso, eu digo, opa, vamos trazer o colega aqui para falar dessa pós-graduação, qual é a sua finalidade, os temas, disciplina, curso, grade, o que você quiser falar. E antes, para eu não esquecer, eu quero fazer um convite. Nós voltarmos aqui para um novo podcast para você apresentar essa bateria que você patenteou. Fazemos uma entrevista só sobre a bateria de avaliação de idosos, tá bom? Perfeito. Fica aí o convite para você. Vamos à pós-graduação em gerontologia. A pós-graduação ela vai acontecer na Faculdade Fibra. O reitor, o professor Vicente, fez esse convite para que nós pudéssemos coordenar esse curso, né, voltado para uma questão da gerontologia. As inscrições já estão abertas e eu considero uma das mais importantes pós-graduações que possa existir nesse Pará. Eu vou explicar por quê. Como ela é voltada à área do envelhecimento, e ela é multiprofissional, que é mais importante. Opa. Qualquer profissão na área da saúde, ele pode se inscrever. Por quê? Porque essa pós-graduação ela vai ser voltada justamente para todos os cursos da área da saúde, para que o aluno possa desenvolver tanto na teoria como na prática e aprenda como lidar, avaliar e desenvolver projetos, tanto políticos, sociais, para a questão do idoso. Isso é importante. É isso que está faltando em Belém do Pará. É isso que está faltando no norte do Brasil. Perfeito. Estudos voltados ao envelhecimento. E se a gente parar para pensar, nós não temos. A população cresce, a população idosa cresce. A cada mês, a cada ano, a população está crescendo. O Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. E nós não temos profissionais capacitados para atender essa demanda. Isso é preocupante. E a Faculdade Fibra se preocupou exatamente com isso. Da que a gente possa agregar esses diversos profissionais da área de saúde e a gente possa estudar, possa pesquisar, desenvolver, apresentar projetos, enfim, que a gente possa ter um estudo voltado ao envelhecimento no norte do país, para que esses profissionais tenham condições de, ao final de um ano, que é a duração do curso, chegar e dizer, hoje eu tenho condições de atender essa população idosa. Muito bem. Professor, eu queria antes fazer uma referência que pode contar com a ENEAP para divulgar esse curso, né? Reputo a altíssima relevância. Um forte abraço ao reitor, professor Vicente. Hoje, para quem não sabe, a Fibra é um centro universitário já, né? Sim. Está no seu caminho de virar universidade. E eu tenho muito orgulho de ter sido professor da Fibra quando ela começou a Faculdade Fibra. Eu fui professor lá de alguns cursos.
e hoje ela é um centro universitário. Então, é um prazer para a ENEAP, para o GPS, nosso grupo de pesquisa e publicações, divulgar esse trabalho. E nesse sentido, você falou já de um ano, nessa estrutura do curso, eu queria saber o seguinte, até porque para um profissional sair isoladamente para fazer lá fora é muito elevado. Então, o preço, não precisa falar valores, se quiser fica à vontade, mas a pessoa vai no site, né, e verifica. Mas assim, é uma oportunidade ímpar dele fazer aqui uma qualificação de alto nível, né? E eu queria saber, como o Pará também é muito grande, existe alguma possibilidade vai ter algum momento, alguma parte que seja online, que o aluno lá do Marajó, sul do Pará, possa ser aluno também, ou é 100% presencial e terá que estar em Belém? A princípio, nós pensamos em fazer 100% presencial. Por quê, professor? Porque nós temos as aulas teóricas, mas nós temos muita aula prática. O curso ele tem cerca de 75%, é prático. É para que o aluno, nossos alunos, possam realmente aprender como lidar com essa comunidade idosa. Então, eminentemente, o curso é prático. Evidentemente que o curso pode ser levado a outras situações ou a outra cidade? Pode. O Centro Universitário Fibra, eu acho que está aberto, ele está aberto às negociações e tudo mais, e garanto para vocês que o preço é um preço muito bom para que você possa ter condições de pagar. E o mais importante, das 12 disciplinas que nós temos, 9 têm PhD. 9 professores são PhDs, outros 3 são doutores. Então é um curso com mais alto nível de conhecimento, de aprendizagem, e professores extremamente capazes de desenvolver as suas disciplinas. Perfeito. Aí, professor, até me deu uma ideia aqui para você levar para a direção geral, né? Você como coordenador do curso, e nós juntos buscarmos novos interessados, já com essa visão, né? Nós temos parceiros em Santarém, por exemplo, temos em Macapá. Eu acho que seria, estou dando exemplo já em outro estado, mas no Pará tem outros municípios onde nós possamos buscar e, quem sabe, fazer uma versão desse curso nessa localidade, né? Que eu acho que realmente iria contribuir muito com a região, porque a gente ainda vê uma demanda muito grande de idosos e uma falta de profissionais para atender, né? E aqui na sequência, você falou dos profissionais de saúde. Se eu não me engano, hoje são 14 profissões no Ministério da Saúde, né? Você já tem aí um feedback da procura de quais profissionais mais, em geral, buscam esse curso, ou poderão buscar? Qual é a sua visão? Bom, de uma maneira geral, os que mais procuram esse curso ou têm entrado em contato com o Centro Universitário Fibra são fisioterapeutas, né? Educadores físicos e terapeutas ocupacionais. São os 3 profissionais que estão entrando em contato com o nosso pessoal e buscando saber como é o corpo docente, de que forma ele é formado, essas coisas todas, como é o curso, com as disciplinas que o curso apresenta, enfim, tudo relacionado ao curso. Posso garantir para todos que esse curso vai ser do mais alto índice de conhecimento. Os professores foram escolhidos realmente contando com a sua experiência profissional, inclusive o senhor professor faz parte da disciplina de metodologia da pesquisa, e eu tenho certeza que com o seu conhecimento, com a sua expertise, nós vamos ter ao final do curso, se Deus quiser, um livro publicado, que é o desejo meu como coordenador, é o desejo da Fibra, do Centro Universitário Fibra, é o desejo de todos. E como uma forma de curricular, né, que o aluno vai ter ao final desse curso. Vai ser importantíssimo a presença desses profissionais, a sua presença é muito bem-vinda no meio acadêmico. Eu tenho certeza que vai ser um curso do mais alto nível. Muito obrigado, professor. Fiquei muito honrado pelo convite.
E assim, de pronto eu aceitei, aposto no projeto e tenho certeza que nós vamos, além do livro, fazer muitas publicações parciais, né, ao longo do curso. Isso. Depois eu queria que você pudesse só dar um exemplo. Vai estar aqui no site, a legenda, desculpa, o site do centro universitário, do curso, da secretaria, onde você possa buscar mais informações mais detalhadas, né? Mas de qualquer maneira eu vou pedir para ele me citar algumas disciplinas, né? Só para o pessoal entender para que rumo vai. E aí eu queria que você comentasse, né? Em seguida a essas disciplinas, que conselhos, pela sua experiência, né, você daria para quem deseja seguir a carreira na área da gerontologia? Porque nós estamos falando aqui para muitos profissionais que estão aí se formando ou que se formaram há pouco tempo. Nós temos recebido solicitações de cursos, né, desse nível de pós-graduação presencial, e desde que aconteceu a pandemia, parece que as coisas sumiram. Ninguém quer mais fazer curso presencial, né? Mas nada contra o curso EAD, obviamente, mas eu acho que o presencial também tem a sua importância fundamental, ainda mais que você falou, prático, né? Pôr a mão na massa. Você que acabou de se formar, ou que está se formando agora no final do ano, vá lá, se inscreva, concorra a uma das vagas. E é um mercado de trabalho fundamental para o profissional da área da saúde. Pronto, professor. Eu acho que o senhor foi muito feliz nessa situação de colocar a questão prática. Não tenho nada contra a EAD, né, o ensino à distância, não tenho nada contra, mas eu sou a moda antiga. Eu acho que o aluno ele tem um aprendizado muito maior quando ele pratica, ao vivo, quando ele vai lá, coloca, como a gente fala, né, coloca a mão na massa. Lógico que o EAD tem suas vantagens e tudo mais, mas eu acho que a prática presencial, o aluno tem um aprendizado muito maior. E eu tenho certeza absoluta que os nossos alunos vão ter um aprendizado por excelência. Como eu falei, primeiro pela questão dos professores que vão participar. Segundo, pelo programa do curso. As disciplinas, o senhor mencionou, nós temos diversas, saúde física e mental da pessoa idosa, nós temos a metodologia da pesquisa 1 e 2, né? Nós temos uma avaliação multidimensional que eu acho que é importantíssimo. Se você avalia bem, você trata bem. Se você avalia mal, você trata mal. Isso é muito claro. A partir do momento que você faz e sabe fazer a avaliação, você vai ter toda uma condição de montar um programa, de montar um projeto voltado para aquela questão do idoso, né? Então, a avaliação acaba sendo importante. Nós temos a fisiologia do exercício relacionado ao idoso, adaptações ambientais. De que forma a casa do idoso pode ser? Olha que coisa importante, né? Eu chamo, por exemplo, vou só dar um exemplo, eu chamo o tapete de uma arma branca. Quantos idosos já não caíram em decorrência de um tapete? Quantos idosos já não caíram em decorrência do seu bichinho de estimação, que fica do lado da cama dele de noite para dormir? Ou até do pet. Exatamente. Passa na frente. Exatamente. Quantos idosos já não caíram porque o netinho deixou um brinquedinho no chão? Pessoal, isso que você levantou é fundamental. Eu tenho que fazer uma colocação aqui, porque as famílias, de um modo geral, enquanto não acontece o problema, parece que eles acham que são imunes, né? E outra coisa que eu vejo de forma muito presente em muitas residências é a falta de preparar o ambiente com as famosas barras na parede, no banheiro. Ah, não, isso é coisa, eu estou bem. Sim, mas até que aconteça que você vai colocar, não adianta, que você falou. Eu não pensei antes, não fiz a prevenção. Então a chance de acontecer é muito maior. Não é não? Exatamente isso. O senhor citou uma coisa muito certa. O banheiro.
a pessoa toma banho e o sabonete escorre e o piso fica muito liso. E ali não tem alguma coisa, o piso às vezes não é antiderrapante, né? Então, só vai tomar as providências depois que cai. E depois que cai, ah, são as consequências dessa queda. Fratura, deslocamento de um ombro, né? Esse idoso que era tão ágil que fazia suas atividades vai passar um tempo inativo, de repente ele não pode operar. Fratura de colo de fêmur, não pode operar. O que vai acontecer? Cadeira de roda ou cama. E isso é muito preocupante. Aquele idoso extremamente ativo que fazia tudo na casa, de repente se vê de uma maneira de não poder mais desenvolver suas atividades. Aí mexe com toda a família, né? Com toda a estrutura. Mexe com toda a estrutura familiar. Mexe com tudo, inclusive com ele. É verdade. Bom, entre no site, veja todas as disciplinas, veja o quanto que é importante. Mas aí me chamou a atenção mais uma outra observação que eu queria que o professor fizesse. O curso é voltado para o profissional de saúde atuar com o idoso. Mas nós sabemos que tem aquele que não é idoso, mas tem comportamento de idoso ou condições de idoso, né? Então, quer dizer, na realidade, o curso ele vai preparar o profissional de várias formas, de vários segmentos. É isso? A ideia realmente é essa, né? A ideia principal é essa, preparar o profissional para atender a população, a demanda da população idosa que está crescente, não só em Belém, no Pará, no Brasil e no mundo. Mas preparar aquele profissional para que ele possa realmente desenvolver projetos e programas de saúde voltado ao envelhecimento. Isso, prevenção, né? Que ele possa fazer com que aquele idoso se previna. Porque assim, o que acontece, professor? A gente só toma providências depois que a coisa acontece, como o senhor falou. Mas a melhor forma é prevenir. A gente sabe que tem projetos aqui em Belém, de repente a gente conta até no dedo, mas tem projetos voltados para a terceira idade. Hidroginástica, caminhadas, né? Diversas, yoga, então, enfim, diversas atividades que podem ser voltadas para a terceira idade. Mas é muito pouco em decorrência da grande população que a gente já tem. Perfeito. Então, os nossos alunos vão estar devidamente preparados exatamente para a questão da prevenção, através desses programas voltados à questão da saúde do idoso. Você colocou uma coisa aí que me lembrou outra, né? Nós somos da mesma idade, somos idosos. Obviamente eu sou idoso. E recentemente eu senti o famoso dedo de gatilho, né? Sim. E comecei a fazer uma fisioterapia das mãos. E nunca tinha entrado numa sala de fisioterapia onde tem vários pacientes sendo atendidos. E comecei. E como pesquisador, observador, eu estou lá sentado e o que eu vejo todas as vezes que eu tenho ido são pessoas que não necessariamente são idosas, mas com problema no ombro, no cotovelo, no braço, né? Em todas as... O que você falou, talvez com uma prevenção, esse que ainda não é idoso vai chegar melhor. Mas se não houver isso, já vai piorar, vai chegar um idoso sem a mobilidade que a gente falou lá no início, né, da nossa conversa. Tudo acontece, Ricardo, a partir do nosso nascimento, da nossa infância, da nossa adolescência e da nossa fase adulta. De que forma isso aconteceu? Se aconteceu de uma forma sedentária, todas essas fases, isso vai refletir quando chegar na fase de adulto, de idoso, no Brasil, a partir de 60 anos. Então, todas as consequências, tudo que vai acontecer antes dos 60 anos, vai começar a refletir a partir dos 60, porque é a vida de uma maneira geral. Eu sempre digo que o nosso corpo ele é muito frágil diante das adversidades que a vida nos propõe. Houve a pandemia e me parece que nós sobrevivemos a essa pandemia tão terrível
parece que nós nos tornamos mais fracos em relação à questão do tempo, da saúde de uma maneira geral. Então, o que acontece? O que acontece antes dos 60 anos é uma situação. O que acontece depois dos 60 anos depende dessa situação que aconteceu antes. Se você foi uma pessoa que fez suas atividades físicas, fez suas dietas, uma alimentação saudável, você vai ter uma velhice tranquila. Mais possibilidades, né? Exatamente, de qualidade de vida. Exato. Mas se você teve uma infância, uma juventude, uma fase adulta totalmente sedentário, isso vai refletir quando você estiver na terceira idade, que é a partir dos 60 anos. Interessante mesmo. Eu vejo que há uma necessidade realmente da gente, como o Centro Universitário Fibra está fazendo, né, de estimular a população, os profissionais, buscar projetos, programas, para que a própria políticas públicas possam realmente ser voltados, né, para vários segmentos, e a parte do idoso é fundamental. E que nós cada vez mais possamos realmente entender que todos vamos nesta direção. Como eu disse lá no início, só não chega lá quem morrer antes. Mas não tem outro caminho. Não vi ninguém envelhecer e ficar mais jovem. Não. Você vai envelhecer. E como você muito bem colocou, ao chegar numa determinada idade, algumas coisas vão acontecendo. Dependendo do meu anterior, eu posso piorar ou não, né? E o que é interessante para o nosso ouvinte menos atento é que aquela desculpa, que meu avô não fazia nada, que a minha mãe não fez nada e está bem, são as exceções. A grande maioria, né? Você como fisioterapeuta, que aí eu já peço as suas considerações finais para os nossos ouvintes, mostrar que a tua realidade vê todos os dias, e isso há décadas, né? Cada vez mais, as clínicas, os laboratórios, os nomes mais adequados, cheio de pessoas com problemas, antes mesmo de chegar na terceira idade, né? Que seriam doenças de velho ou doença de idoso, que hoje está cada vez mais cedo, né? Isso. O que a gente observa hoje, de uma maneira geral, é que as pessoas começam a envelhecer a partir dos 50 anos. Mas por que isso acontece? Porque a sua vida pregressa não foi tão satisfatória como deveria ser. Vocês podem dizer assim, não, mas a minha avó durou 100 anos. É uma raridade hoje isso. Uma exceção. É uma exceção, não sei, em cada não sei quantas mil pessoas. Mas a sua avó, com certeza, teve uma vida tranquila. Não teve uma vida tão agitada como é de hoje. Não tinha a poluição que hoje tem. Uma alimentação cheia de alimentação cheia de coisas que hoje tem. Então, a vida que a sua avó teve foi diferente da que você tem hoje. E como eu disse, tudo o que aconteceu antes na sua vida, desde o seu nascimento, vai ser refletido quando você chegar na terceira idade, na fase de 60 anos. Tudo vai ser refletido lá. As coisas começam a acontecer e a gente diz que as coisas acontecem realmente depois na terceira idade, que é a nossa fase de 60 anos para cima. Então, eu acho que esse curso de gerontologia que vai acontecer, ele vai justamente estar voltado para que você, profissional da saúde, possa estar preparado para desenvolver diversos projetos voltados para a questão da prevenção e da promoção da saúde no envelhecimento. É exatamente isso o objetivo principal do nosso curso de gerontologia, que o Centro Universitário Fibra propõe para você. Que você tenha, ao final do curso, condições de desenvolver projetos para uma cidade que eu considero extremamente carente na área do envelhecimento. E considero carente porque a gente sabe que no dia a dia, quando você procura um profissional que tem uma especialização na área do envelhecimento, você encontra sim, mas você só vai ter consulta com ele ou um atendimento com ele daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses. E as coisas não acontecem assim, acontecem de imediato. Então isso é preocupante,
Você vai com qualquer médico geriatra. Se você tiver um convênio, você só vai conseguir uma consulta com ele daqui a 3 meses. E daqui a 3 meses muita coisa acontece. O teu problema é hoje. O teu problema de saúde é hoje. E hoje você não consegue marcar com médico, com fisioterapeuta, com psicólogo. Por quê? Porque tem muita gente que precisa. E aí o seu problema só vai agravar. Então eu acho que é um curso voltado extremamente para a questão do envelhecimento, para a saúde do idoso. Isso que é o mais importante no nosso curso. Muito bem. Mais uma vez, a Fibra, vocês que fazem esta proposta, estão de parabéns. Quero mandar novamente um abraço ao reitor do Centro Universitário da Fibra, professor Vicente. Não poderia deixar de mandar também um abraço, tenho certeza que vai assistir esse podcast, professor doutor Estélio Dantas, que é seu parceiro no desenvolvimento do protocolo, e reiterar, no final deste podcast, o convite para voltar apresentando esta ferramenta que é de fundamental importância para que o profissional de saúde conheça, né, possa adquirir, possa utilizá-la, que é fruto de um estudo de pós-doutoramento com os 2 professores aqui, né, professor César e professor Estélio. E nós, como estamos fazendo um podcast acadêmico, professor, então também temos um certificado para seu currículo, que já é vasto, mas para registrar da sua passada aqui com a gente, certo? Muito obrigado. Aqui. Obrigado, professor Ricardo. Ficamos à disposição. Perfeito. E os nossos clientes da ENEAP em breve terá novos podcasts, né? Os assinantes terão novos podcasts, com certeza serão do alto nível do que este que acabamos de ouvir. Tá certo? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço.